Eu vou começar só fazendo uma audiodescrição, aproveitar que isso vai estar sendo gravado e mostrado depois. Então, me chamo Guilherme, eu sou aluno do 9º período de Psicologia aqui do Unifesp. Sou um homem branco, cabelo cacheado, castanho, olhos castanhos, uma barba também castanha, estou vestindo um casaco preto, uma calça cinza, sentado numa cadeira preta, frente para a mesa branca. Eu sou a Laura, eu sou uma mulher branca, de cabelos longos loiros, olhos claros. Eu estou usando um casaco cinza e uma blusa azul e eu estou sentada de frente para o Guilherme. Bom, nós estamos no 9º período, né, no estágio específico do curso, com a ênfase em saúde. Então, alguns alunos desse grupo estão em estágio no CAPS, outros na escola, e sua grande maioria no estágio de psicologia hospitalar no Hospital das Clínicas de Teresópolis, o HCT, que é um hospital vinculado com a instituição do Unifesp. E aí, pensando isso, que a gente quis fazer essa entrevista para articular essa teoria e prática, ninguém melhor do que o senhor para fazer isso com a gente. E durante esse tempo de estágio, a gente tem 3 meses no estágio por enquanto, 3, 4 meses, e algumas questões têm chamado a nossa atenção, né? A oscilação de emoção, né, dos pacientes, em alguns momentos mais em silêncio, outros mais esperançosos. Essa questão é algo que nos atravessou em alguma instância. E aí, pensando no eixo reacional que o senhor traz do livro do Mapa da Doença, a gente queria entender como o psicólogo ele pode sustentar essas oscilações como uma parte legítima da subjetividade do paciente, sem cair nessa lógica institucional de tentar corrigir esse sofrimento do sujeito. Bom, essa oscilação diante da doença, né? Como vocês mencionaram, é o normal, né? Ninguém atravessa, ninguém faz uma longa viagem com a mesma disposição sempre, né? Ainda mais quando estamos atravessando uma coisa tão ameaçadora quanto o adoecimento, né? O papel do psicólogo é sustentar isso, mas não é garantir que o hospital inteiro faça isso. Nós não temos este poder, né? Esta flutuação, ela vai ser, às vezes, aceita e, às vezes, rejeitada pela equipe de saúde, porque algumas dessas flutuações atrapalham o andamento do tratamento clínico, né? Enquanto a flutuação não atrapalha a realização de exames, a tomada de medicamentos, a evolução do quadro, a equipe vai aceitar, a não ser se beirar a agressividade, a violência que não cabe no hospital, né? O nosso trabalho, vamos dividir em 2 partes, né? Com o paciente e com a equipe. Em relação ao paciente, acho que a gente está preparado para aceitar isso e acompanha. Lembre-se que nós somos acompanhantes, né? O paciente está atravessando um atoleiro, você está do lado, mas você é só o acompanhante. Não é você que decide o jeito que ele atravessa, né? Então, a gente faz o nosso instrumento básico, que é a escuta, né? E eu não acho que tenha muita dificuldade para o psicólogo em relação ao paciente. A dificuldade é o psicólogo não se deixar engolir pelos protocolos, porque médico acha que existe um jeito certo de adoecer, né? Que é o jeito que a medicina organizou. Ontem eu estava falando com uma médica que trata doença inflamatória intestinal, e a gente estava falando isso para ela, né? Assim, os pacientes ficam chateados com muito exame, não querem fazer exame, ficam deprimidos, tá? E os médicos acham que isso é um jeito errado de adoecer. Então eu estava dizendo para ela que não existe o jeito certo de adoecer, existe o jeito que a pessoa consegue, né? Esse trabalho nosso com a equipe, embora a gente tenha uma leitura negativa, até como essa que eu estou falando, dizendo que médico acha que tem um jeito certo e não existe, né? A gente tem que ser também, eu acho, compreender o lugar do médico.
O médico tem responsabilidades, Guilherme, que você, Guilherme, a Laura não tem, ou eu, né? Para nós, a gente vai trabalhando, que nós somos um acompanhante. Se essa travessia do adoecimento terminar na morte, por exemplo, numa doença crônica, a gente está meio preparado para isso. Para os médicos, isso é catastrófico. Eles não se sentem acompanhantes. E muitas vezes os pacientes também não acham que eles são acompanhantes. Eles são os dirigentes dessa caminhada. Então, a nossa entrada no hospital também não pode ser uma entrada de correção da medicina, tá? Nós nem vamos corrigir o jeito do paciente adoecer e temos que ter muito cuidado com esse nosso impulso de querer corrigir a medicina. Nós não vamos. Primeiro que eles não nos chamaram para isso. Nós não estamos no hospital porque a medicina achou que está em crise, viu? Eles estão muito orgulhosos do jeito deles funcionar. Fomos nós que somos os intrometidos. Assim, ei, nós temos algo a fazer aí. Então, vamos escutar o paciente, sabemos fazer isso, temos que ter cuidado de não embarcar nessa do médico, que ficar deprimido é um jeito errado, que ficar irritado é um jeito errado. A gente também não vai dar aula para os médicos, tá? Nem para a enfermeira. A gente vai aparar um pouco. Quando você escuta também a angústia e a necessidade dos médicos, as coisas se acalmam, viu? Mesmo que no... Vamos imaginar que um médico reclama, assim, pô, Guilherme, vai lá, o cara está deprimido, vai morrer desse jeito, eu preciso que... Você não vai dar aula para ele. Você diz, né? Tá bom, eu vou. Mas você só não vai fazer o que ele falou, mas também não fica falando para ele que você não vai, porque aí vai levar meia hora para você explicar para ele. Então, assim, a gente escuta os dois lados. Tá? Certo. Isso de fato acontece. Seguindo mais um eixo que o senhor traz no livro do Manual da Psicologia, o Mapa da Doença, tem essa questão do predomínio do biológico dentro do hospital, é compreensível e é de conhecimento, principalmente em algumas situações mais críticas, né? E isso acaba levando o paciente, né, uma redução do paciente ao corpo e procedimentos e tal. E isso faz a gente pensar nas situações de intubação. A gente teve esse atravessamento algumas vezes no nosso estágio. E a gente queria entender como que o senhor ele vê essa atuação da psicologia no pré e no pós-intubação. Na extubação, desculpa. Na questão da extubação, principalmente, para como lidar com essa volta do paciente que, por um instante, ele foi quase reduzido a um corpo-objeto mesmo. Tá. Bom, primeiro eu quero falar da minha surpresa de ouvir de vocês que isso tem atravessado o estágio. Antes de eu responder, fala mais, Laura, como assim? Vocês têm participado das intubações? De que lugar você está falando sobre a intubação? Alguns colegas nossos, inclusive o Guilherme, ele acompanha um paciente já há alguns meses, desde o início do estágio dele, que já passou por esse processo, acho que 2 vezes desde que o Guilherme começou a atender ele, de ser intubado e ser extubado. E essa questão veio atravessando a gente chegou ali também no seu livro da psicologia no pós e pré-extubação, né? E é algo menos falado, né, assim, de conhecimento. Então, trouxe uma dúvida que mexeu com a gente. Tá, que dúvida exatamente? Agora entendi agora. Mas vamos voltar aí, Laura. Explica de novo a você, Guilherme. Qual é a dúvida? Tem a parte da extubação, que eu já vou falar, mas ficou alguma outra dúvida antes do momento da intubação? Bom, no meu caso, eu cheguei com a situação acontecendo, com a equipe comunicando família e paciente de uma necessidade dessa intubação. E aí a dúvida é nisso, essa questão da intubação que a gente comentou, e no pré também, durante essa situação da intubação, com familiares, acompanhantes que estejam perto, ou até mesmo com o paciente, se tiver esse momento
possível, né? Tá. Bom, a cena da intubação, vamos dizer assim, ela tem algumas características, né? Assim, os médicos estão acostumados a intubar paciente, mas é como no futebol o pênalti. Todo mundo está acostumado, mas ele é um momento tenso, né? Todo mundo fica tenso. O jogador que vai bater o pênalti, o goleiro, a plateia, todo mundo fica tenso. Então é um momento comum, porém intenso, eu diria, né? E uma coisa que aconteceu na pandemia, que eu não sei se acontece com seus pacientes, que esse paciente específico, é que o paciente está bem consciente, bem acordado. Esse estava, Guilherme, na hora da intubação, ou ele já estava muito mal, clinicamente, eu estou falando? Não, estava acordado, consciente, estava ciente da situação. Então, essa é uma novidade para os médicos. Os médicos estavam muito acostumados a intubar pacientes em parada cardíaca, em parada cardiorrespiratória, pacientes com trauma, que já chegam inconscientes, e pacientes na anestesia que já estão pré-anestesiados. O que está acontecendo da Covid para cá é que os médicos começaram a intubar pacientes com Glasgow 9, como eles falam, né, consciente, né? E isso fez os médicos ficarem um pouco desconcertados, porque os médicos às vezes têm dificuldades de olhar no olho de um paciente, né, e falar, olha, eu vou fazer uma coisa que sabe que é grave, né? O paciente que vai ser intubado, isso é quase uma sentença de morte, digamos, ou de gravidade. Era como antigamente falar, você tem câncer, ou talvez hoje ainda, né? É uma notícia difícil de dar, os médicos ficam muito nervosos, eles ficam... E aí eles têm solicitado a participação da psicologia, né? E aí, qual é o papel de um psicólogo neste momento? Aqui a dificuldade é técnica, primeiro, porque você tem pouco tempo, né? Geralmente a cena da intubação é uma coisa, escuta, vamos, não é uma cirurgia eletiva que eu vou marcar para amanhã, o paciente está passando mal, não está respirando, então é um momento de emergência médica. E como é que no momento de emergência médica entra o aspecto psicológico? É um dos poucos momentos que entra. Os outros momentos, não. Por exemplo, no pronto-socorro, o paciente que dá entrada porque cortou os pulsos. É um momento de emergência médica, pode ter sido de origem psicológica, uma depressão, mas não é hora de o psicólogo ir lá atuar. Primeiro tem que entrar o médico da cirurgia, né, para cuidar daquilo, estancar a hemorragia, depois vai a gente. Então, mesmo que seja um caso psi, não é primeiro ao atendimento médico. Só que no caso da intubação, às vezes os médicos estão solicitando um pouco a presença do psicólogo. E na maioria destes casos da pandemia não havia transferência, porque o paciente não conhecia o psicólogo. Neste caso aqui sim, né? Porque o paciente conhece o Guilherme, né? Então, qual é o papel do psicólogo quando já está acompanhando um paciente, né? Bom, como eu disse, é um momento de emergência médica, não é hora de trabalhar conteúdos psicológicos outros a não ser o medo da intubação. Então, no que você vai ajudar? Primeiro você vai pensar assim, como que essa pessoa está lidando com isso? Se ela estiver lidando bem, você não precisa fazer nada. Não é hora de fazer terapia, de nada. Nós somos, lembra, a gente é um acompanhante. Você vai ajudar na travessia. Primeiro você tem que perguntar para você mesmo, como é que esse paciente está atravessando isso? Se estiver atravessando bem, você fica na sua. Se ele não estiver atravessando bem, ou estiver muito angustiado, a equipe, aí é que a gente entra. Então nós não temos uma obrigatoriedade, ou não devemos nos colocar de uma intervenção. Nós estamos ali. Uma coisa que eu descobri trabalhando nessa questão da intubação, Guilherme, é que a primeira ideia que a gente tem é usar a nossa única técnica, que é conversar, né? Ouvir, falar e ouvir. Só que o paciente que vai ser intubado, imagina, você vai chegar para ele e vai falar assim, ei, fale mais sobre isso. Como fale mais sobre isso? Doutor, se eu falasse mais, eu não ia ser intubado. Não. A técnica básica da psicologia não funciona no momento da intubação, ou não funciona muito bem. Aí eu tinha pensado, então, que não nos resta nada a fazer, né? Neste momento. Naquele livro que você mencionou, né,
intervenção psicológica da intubação, nós entrevistamos 103 pacientes que sobreviveram à intubação. Primeiro que a metade deles não lembra da intubação. E na outra metade a gente perguntava assim, aí, você acha que o papel do psicólogo foi importante? E a maioria deles dizia que sim. Mas eu comecei a achar que aquilo era um viés de pesquisa. Primeiro, como é que ele ia lembrar quem era psicólogo? Estava todo mundo vestido na pandemia com a roupa da UTI, com máscara, face shield, ninguém tinha crachá psicólogo. Tudo bem que médico usa verde, enfermeira azul, mas isso em hospital, em outros não. Então o paciente não sabia. Aí a gente começou a desconfiar que isso seria... Os pacientes diziam que o psicólogo era importante na intubação por uma questão do politicamente correto, né? Então a gente começou a desafiar na entrevista, falou assim, olha, eu estou achando que você está falando que o psicólogo é importante porque você sabe que a gente é psicólogo. Você nem lembra. Aí eu ouvi 2 ou 3 coisas que... Um deles falou assim, não, eu lembro quem era psicólogo. Eu falei assim, não pode. Está todo mundo em máscara. Ela falou assim, eu sabia quem era psicóloga. Quem era? Era a única que não tinha nada para fazer. Né? O médico estava lá tentando enfiar, preparando um tubo, a enfermeira estava regulando lá, alguém estava mexendo no corpo, mas tinha uma, estava só ali do lado, comigo, segurando a mão. Eu acho que aquela era a psicóloga. E aí, esses dias, eu ouvi uma psicóloga que trabalha em UBS, também falando de visitas à família que ela faz em pacientes graves, em pacientes que não dá para usar a nossa velha técnica da conversa, e aí ela falou que é a mesma coisa do que eu vi na UTI. Então, a nossa técnica básica não deixa de ser a escuta. A escuta é a técnica 1. A técnica 0 é a presença. Mesmo quando não é possível trabalhar na palavra e na escuta, que é a nossa especialidade, tem uma coisa que a gente pode fazer, a presença. E eu ouvi isso de vários pacientes intubados, ouvi essa semana de uma psicóloga que vai na casa e ouvi dos médicos. Olha isso que um dos médicos me falou, porque a gente entrevistou médicos também na intubação. Ele falou assim, quando eu olhava para a porta da UTI e via o Jefferson era o psicólogo do hospital lá, encostado na porta, só olhando a gente, aquilo já me dava uma segurança, eu não sei explicar, mas dava. Então, Guilherme, antes de tudo, a presença é do psicólogo. Se for possível trabalhar no verbal, trabalhamos. Se não, estamos ali. E um trabalho que o psicólogo começou a fazer é o de manejar a visita domiciliar, o aviso com a família. Porque no começo da pandemia achou-se que quem deveria segurar o tablet, a mão que segura o tablet, podia ser qualquer uma, né? Que a mão que segura o celular podia ser qualquer uma para fazer o paciente conversar com a família. E o que aconteceu é que a gente começou a ter, quando o pessoal de enfermagem médico não faz, porque não tem tempo. Quem é que estava fazendo? Assistente social. Mas aqui no HC de São Paulo rolou até uma disputa um pouco tensa entre as equipes de quem é que seria o responsável pela visita virtual, né? Entre o pessoal da assistência social, que queriam fazer, e os psicólogos. O que aconteceu é que começou a despertar na família momentos tensos de emoção. As pessoas choravam, pessoas ficavam agoniadas, e isso às vezes acabava piorando a situação do paciente. E mesmo depois que desligava, alguém tinha que cuidar daquele ser humano lá que ficou impactado, né? Então, aí a psicologia ganhou um papel maior, porque nós temos um pouquinho mais de prática em cuidar de pessoas envolvidas nas situações emocionais disruptivas do que o pessoal da assistência social, né? Então, não sei se esses parâmetros te ajudam. Se você quiser fazer uma pergunta específica da intervenção sua neste caso, podemos, se você quiser. Não, foi bem esclarecedor, e essa questão da presença, de fato, foi o que eu mais percebi também na hora, até mesmo para a equipe também, como o senhor comentou, de como a presença realmente ali já é uma intervenção. Ô, Guilherme, na época do livro, falei para a Jaque, que foi a coautora do livro, falei assim, nossa, Jaque, aqui uma nova técnica da psicologia, achei que a gente tinha descoberto a roda, né? Aí depois, meia hora depois, eu lembrei, eu sou lacaniano, né? Lembrei de uma frase do Lacan, fala assim,
numa análise, todo mundo paga. O paciente paga em dinheiro e o analista paga em presença. Porque estar presente nessas situações sem fazer nada, como diz a paciente, às vezes é muito angustiante para a gente, né? Ainda mais no hospital que é todo mundo fazendo. Mas isso é bom a gente lembrar, que o nosso papel não é muito de fazedor no hospital. Já tem um monte de gente fazendo coisa, viu? Talvez nós sejamos exatamente essa pessoa que vai criar um espaço assim, no meio de um furacão, um certo silêncio, uma certa coisa, para que a vida emocional do paciente aconteça, né? Exatamente. E nessa parte da intubação? Aqui vai exigir do psicólogo um certo conhecimento de psicopatologia. Porque ao voltar de um momento de intubação, o paciente ficou sobre dias ou semanas sob efeito de medicação sedativa ou ficou num estado alterado de consciência. Então, quando ele volta, vocês falam bastante da fala, mas junto com a questão fonológica, digamos assim, há uma questão psicopatológica. O paciente começa a falar coisas, confunde coisas, né? Por exemplo, a lembrança que ele tem do período que ele estava entubado se confunde com sonho. Ele não sabe o que é realidade, o que não é, o que ele lembrou. Então ele pode começar a falar umas coisas que pode parecer psicose, delírios, alucinações, né? E nós, psicólogos, temos que conseguir separar o que é uma alucinação verdadeira e um delírio verdadeiro do que é o delirium, que é alterações psicopatológicas que advêm de um rebaixamento do nível de consciência. Qual é a diferença? Um esquizofrênico que acha que é Nossa Senhora, ou que vê não sei o quê, ele está de cara limpa, ele está acordadinho. Um paciente no pós-anestesia ou no pós-intubação, ele está confuso. E aí, às vezes, o pessoal fala assim, psicótico, virou psicótico, não sei o quê. Não, né? Primeiro você precisa aguardar o tempo e sustentar junto à equipe, pelo menos a dúvida. Porque a dúvida vai assim, o cara tá doido, já faz 3 dias que saiu da intubação e tá falando coisa. Será? Então, recomendação para vocês, ler Delirium, tá? Porque na extubação o paciente vai ter alterações sensoperceptivas e de conteúdos que confunde, ele vai achar coisa, né? A maioria dos nossos pacientes, dos 103 que a gente entrevistou, eles não lembravam da intubação, mas a maioria dizia que lembrava de durante a intubação. Como é que ele sabe que aquilo foi durante, né? Então, eles falavam como se fossem sonhos ou vivências. E uma coisa interessante, para você observar aí com o seu paciente, é que eles falavam que a lembrança ou o sonho era sempre de uma luta. Mas uma luta assim, como se estivesse participando de uma maratona de nado no mar e ele tinha que atravessar uma rua cheia de gente, estava perdido num estádio e tinha que se encontrar. Era sempre uma luta, mas nunca era a luta contra a intubação, contra a morte. Por quê? Não seria mais natural que o paciente se visse lutando contra o câncer? Não, era sempre uma luta de uma outra situação. O que nos lembra de como nós, seres humanos, somos seres simbólicos, né? Porque em vez do paciente se lembrar que estava lutando na UTI para... Não, ele tinha... Esses somos nós, né? Nós usamos a simbologia de uma luta na rua, de uma corrida, de uma coisa de natação, um jogo, né? Então, você também pode convidar o seu paciente, ver se ele quer falar. Lembrando que é sempre assim, você não está fazendo uma pesquisa, né, Guilherme? Então, você vai... O projeto de pesquisa é outro, aí precisa... Mas com ele, de abrir espaço, se ele quer falar. Mas, assim, você pode observar, perguntar para ele se ele lembra do momento da intubação, o que aconteceu com ele durante o período da intubação. E o pós, então, falando da sua questão, não é só a fala que vai voltando devagar, a consciência também. E aí nós vamos acompanhando devagar, né?
Eu acho que hoje em dia o pessoal já não acha que é tanto psicose, médico e enfermeira tem bastante prática com isso, eles sabem. Mas se surgir essa ideia, você respira fundo, né? Eles mesmos sabem que tem esse período de delirium. Falando sobre o nosso papel no hospital, tem uma frase do senhor que é: a medicina trata a doença da pessoa, enquanto a psicologia trata a pessoa na doença. E no estágio a gente percebe, de fato, como conhecer esse histórico, né, essa posição da subjetividade mesmo do paciente, a identidade desse paciente, como essa compreensão muda, como essa percepção muda a compreensão do caso também, de como a gente consegue lidar com, fazer o manejo com esse paciente. E a gente queria, então, ouvir de você como que o senhor pensa esse manejo dentro e com a equipe multiprofissional nessa devolutiva para a equipe de manter, não expor o paciente, mas falar os aspectos que são importantes para a equipe e também reduzir ele dentro dessa dinâmica que acontece no hospital. Bom, primeiro vamos entender essa dinâmica, Laura, de reduzir uma pessoa a um objeto. Ela é uma dinâmica epistemológica, metodológica da medicina. A medicina precisa fazer isto, né? Por quê? Porque se a medicina ficar no todo, ela perde eficácia. Essa é a ideia do médico, tá? Por exemplo, o médico não pode atender e fazer a cirurgia do pai dele. Por quê? Porque ele não vai conseguir ser objetivo. Se a artéria estiver sangrando, em vez dele fazer o que o médico precisa fazer, que é pegar o Kelly, que é um instrumento, e fazer assim na artéria. É só isso. Mas se for meu pai, eu vou... Entendeu? Então, assim, a medicina tem como projeto metodológico e técnico uma certa frieza. Então, ele, em vez de ser humano como um todo, ele reduz. Só que os médicos esquecem que, em certos momentos, isso é adequado. Na cirurgia, no pronto-socorro, mas depois no ambulatório e na enfermaria não é. Você tem que fazer a ampliação. E eles não sabem muito fazer isto, não foram treinados, estão sendo agora, mas isso é um outro capítulo, né? Como é que acontece as aulas de psicologia médica na faculdade. Mas o fato no hospital é que eles precisam dessa redução metodológica. E eles fazem isso não é porque eles são seres humanos frios ou insensíveis. No hospital, você deve ter feito algum amigo, alguma amiga da residência, que está lá numa residência multi, que é médico, você vai ver que eles são seres humanos normais. Tirando alguns neurocirurgiões que se acham sócios de Deus, né? Os caras se acham, né? Mas a maioria dos médicos são seres normais ocupando um lugar anormal, que é o lugar de médico. Como nós, né? Psicólogo também. Você não é acima dos outros, mas parece que é. Para o paciente, ele acha que você é. Que você sabe tudo da vida, que você ocupa esse lugar do suposto saber. Para o paciente, você não desmancha esse lugar do suposto saber, você alimenta, não é? Então, o médico tem o lugar dele também, né? Só que, então, é essa dessubjetivação. Nós somos a pessoa que vai procurar dentro do emaranhado do hospital, que tende sempre a acabar com essa subjetivação, porque eles precisam disto, ou acham que precisam, para funcionar. Porque não dá para funcionar com o olhar muito aberto. Eu já expliquei aqui, o médico você não consegue operar seu pai. Tá? Então, nossa tarefa é resgatar este sujeito, mas não é ensinar para a medicina isso, tá? Então, a devolutiva da equipe, eu vou te falar como é que é. Mínima. O que for necessário e o que for demandado do médico. Não tente mostrar a pessoa para o médico, a não ser a partir de situações reais. Tipo, não quer tomar o remédio, vai morrer. Aí vai lá você. Ele sabe disso e tal. Então, assim, você mostra a pessoa quando for preciso. Laura, não é a nossa tarefa
mostrar a pessoa para o médico, é ajudar o paciente a ser pessoa. Quando a equipe estiver sufocando demais isso, você vai falar, mas mínimo, viu? Não é para ficar dando aula para os médicos. Não, gente, mas isso aí é normal, a mulher dele não sei o quê. Tá. É coisas desse tipo. Não fala, ó, tá proibido falar de Lacan, Freud, Winnicott, complexo de Édipo, inconsciente, então, pulsão de morte, nem pensar. Isso é para conversa com a Cecília na supervisão. No hospital, se controle. Outro aspecto que tem também atravessado as nossas vivências nos estágios da maioria dos colegas que trazem supervisão é o impacto emocional que o hospital traz também na equipe, né? E equipe incluindo nós da psicologia. Porque muitas vezes parece pra gente que existe ali no hospital uma expectativa de que a gente, enquanto psicólogo, vai conseguir atravessar o sofrimento dos nossos pacientes sem ser afetado por isso, sem sentir essas coisas. E aí, é a partir disso que a gente queria saber como sustentar essa atuação implicada, técnica, ética, mas também sensível, sem cair nessa sobrecarga emocional ou nesse lugar de quase um super-herói, um salvador da pátria. Então, primeiro, você vai se lembrar disso que eu falei. O psicólogo não é um ser humano especial, ele é um ser humano normal que ocupa um lugar especial, que é o lugar do suposto saber, ou, usando um termo lacaniano, o lugar do morto. Alguém que não se emociona, que não sente. Então, sim, eu acho que de algum jeito nós precisamos treinar este lugar, né? De você não ser tomado, não ser arrebatado pelo furacão. Ó, o hospital é um furacão, né? De tempo, de perigo, de estar lá no meio. Você não pode entrar nesse furacão. Vou dar um exemplo. Te chamaram e falaram assim, Laura, vem aqui que tem um paciente na enfermaria gritando, tá em pé, em cima da maca, disse que não sei o que. Você vai, Laura, você não é para ir correndo. Você vai andando e vai repassando o que você sabe sobre o caso. Nós temos que ser uma ilha de calma no meio de um furacão. Esse é o nosso papel, né? Você sabe o que existe no olho de um furacão? Você sabe o que tem? De um furacão mesmo? Silêncio, vácuo. É uma coisa muito esquisita, né? Pega aqueles filmes de caçadores de tornado que existe, você vai ver, mas no meio é um silêncio. Nós temos que achar o olho do furacão. Nós estamos num cenário de furacão, que é o hospital, que é a doença, tanto o paciente também está no furacão dele, viu? Os médicos, a enfermagem, está todo mundo no furacão. A gente tem que ser esse lugar, mas é um lugar de faz de conta, é o mesmo do consultório, é um lugar de suposto saber. Você tem que lembrar que isso é uma técnica. Cuidado com esse papel do super-herói que a gente tem, né? Essa é uma coisa que nos alimenta perigosamente. As pessoas acham que a gente é isso. É que nem, Guilherme, você sair com a menina, aí começa assim, ela fala, mas você faz o quê? Eu sou psicólogo. Aí ela depois, eu vou parar de falar que você deve estar me analisando, né? Aí, é assim, se você estiver interessado nela, você fala assim, eu tô. Mas não se convença que você está analisando, você não está chegando nada dela. Porque quanto mais a gente gosta, especialmente se você tiver afim dela, aí é que você não enxerga, né? Mas você pode deixar ela acreditar. Faz bem pro... né? Mas depois que vocês estiverem namorando, não se iluda que você a conhece, viu? Que você, por ser psicólogo, você vai... Nadinha, piorou, né? Mas a gente pode ocupar... É um lugar técnico este, então não tem nenhum problema que as pessoas esperem isso da gente. Você vai tentar ocupar mesmo esse lugar. Você só não pode acreditar. Porque aí, se você acreditar, você não reconhece suas emoções, vai ficar igual aos médicos. Então, o que você faz? Você tem colegas, você tem a supervisão, mas, principalmente, se você conseguir sair dessa fantasia do herói, você não vai ser tão tomado. Agora, a psicologia hospitalar é diferente da psicologia clínica por isso.
tem cheiro, tem líquido, tem dores que não tem no consultório. Você vê alguém morrendo, não é a mesma coisa que está no consultório e alguém falar que, é porque eu não sei o quê. Então, a psicologia hospitalar exige estágio por causa disso. Porque a gente tem que ver se é a nossa. Pode não ser. Né? A gente não é obrigado a tudo. Eu, por exemplo, não atendo dependência química. Né? Não me sinto obrigado como psiquiatra a atender. Eu me sinto obrigado a reconhecer. Então, assim, ninguém é obrigado a ser um psicólogo hospitalar. Mesmo quando você quer, precisa perguntar se você tem estômago para isso, né? Pode ser que você não tenha, então é melhor você ficar no consultório, estudar a psicanálise da saúde, uma coisa teórica, né? Mas se vai para o hospital, há que ter este estômago, mas não há que ter esta fantasia do herói. Embora as pessoas tenham, você deixa elas terem sem acreditar, que nem você faz no consultório, quando o paciente acha que você sabe tudo da vida dele, fala, que é sustentar o lugar do suposto saber. Tá? Certo. As perguntas foram mais por aí mesmo. Queria saber se eu tenho algo mais a acrescentar, alguma orientação para quem está nessa parte final assim, de faculdade, entrando na psicologia hospitalar. Olha, não, eu acho que vocês estão indo bem, pelo que eu estou vendo. Só tenho, então acho que vocês estão indo muito bem do ponto de vista técnico e psicológico mesmo, né? Acho que está ótimo. As perguntas que vocês fizeram, então, já me mostram que, ainda mais essa da intubação, que eu fiquei muito interessado mesmo nisso, porque a gente não via isso antes da intubação, da pandemia, então agora está vendo, então eu fiquei muito curioso mesmo com esse seu caso. E, não, tá ótimo, pelo que eu vi. Sigam nesta.